Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui você se prepara para o Enem, para concursos e outras provas, apenas ouvindo as explicações de um modo que te ajudará a memorizar estes conceitos. Toda a informação é passada para que você escute. Não precisa tirar o celular do bolso, nem ficar olhando a tela. Você pode ouvir e aprender no carro, metrô, ônibus, enquanto faz alguma outra coisa ou até antes de dormir. Hoje vamos adentrar o fascinante mundo da química para desvendar os mistérios das forças de Van der Waals. Preparem-se para uma jornada cheia de descobertas e reações incríveis. Vamos explorar mais detalhadamente os tipos de força intermolecular, conhecida como forças de Van der Waals. Primeiro tipo: forças de dipolo-dipolo. Este tipo de força ocorre entre moléculas que têm dipolos elétricos permanentes. Mas antes, o que é dipolo? Um dipolo é uma molécula que possui uma distribuição desigual de cargas elétricas, com uma região positiva e uma região negativa. Um polo positivo e um outro polo negativo. Dois polos. Por isso, dipolo. Entendeu? Quando duas moléculas com dipolos permanentes se aproximam, as regiões positivas de uma molécula são atraídas pelas regiões negativas da outra, resultando em uma força de atração. Isso é especialmente relevante em substâncias como a água, H2O, onde as moléculas são polarizadas devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Ligações de polo-dipolo ocorrem entre moléculas polares. O que são moléculas polares? São moléculas onde há uma distribuição desigual de carga elétrica devido a diferenças na eletronegatividade dos átomos envolvidos. Aqui estão alguns exemplos de substâncias que exibem ligações de polo-dipolo. HCl, ácido clorídrico. A molécula de HCl é polar porque o átomo de cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, resultando em um dipolo permanente. Nas fases líquida e sólida, as moléculas de HCl interagem entre si por meio de ligações de polo-dipolo. 2. H2O, água. A molécula de água também é polar devido à diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. As moléculas de água se atraem por ligações de polo-dipolo, o que é uma parte significativa da coesão e da capacidade de dissolver outras substâncias. 3. HBr, ácido bromídrico. Assim como o HCl, o HBr forma ligações de polo-dipolo devido à polaridade da molécula. O átomo de bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio, criando um dipolo permanente. 4. NH3, amônia. A molécula de amônia é polar devido à diferença de eletronegatividade entre nitrogênio e hidrogênio. Essa polaridade resulta em ligações de polo-dipolo entre as moléculas de amônia. Nessas substâncias, as forças de polo-dipolo são mais fortes do que as forças de dispersão de London presentes em todas as moléculas, mas menos fortes do que as ligações de hidrogênio, que é outro tipo de interação intermolecular presente em algumas substâncias polares. Segundo tipo: forças de dipolo induzido, forças de dispersão de London. Estas são as forças de atração que ocorrem entre moléculas que normalmente não possuem dipolos permanentes. São chamadas de moléculas apolares. No entanto, mesmo em moléculas apolares, flutuações temporárias na distribuição de elétrons podem criar dipolos instantâneos, que surgem temporariamente através de indução. Quando isso acontece, esses dipolos induzidos em uma molécula podem provocar dipolos em uma molécula vizinha, resultando em uma força de atração temporária entre elas. Essas forças são mais fracas do que as de polo-dipolo do primeiro tipo citado, e são presentes em todas as substâncias, independentemente de sua polaridade. As forças de London, também conhecidas como forças de dispersão de London, são interações intermoleculares que surgem temporariamente devido a flutuações na distribuição eletrônica das moléculas. Aqui estão alguns exemplos de substâncias que exibem forças de London. Hidrocarbonetos não polares. Moléculas como o metano CH4, o etano C2, H6 e o propano C3, H8 são apolares, mas ainda exibem forças de London devido à flutuação temporária de suas nuvens eletrônicas. Essas forças são responsáveis pela coesão entre as moléculas em fase líquida ou sólida. 2. Halogênios, elementos do grupo 17 da tabela periódica, como o cloro Cl2, o bromo Br2 e o iodo I2. Formam moléculas diatômicas que são apolares. No entanto, eles exibem forças de London devido à momentânea polarização de suas nuvens eletrônicas, o que resulta em atração entre as moléculas. 3. Hidrogênio e hélio. Estes gases são compostos de moléculas monoatômicas e, portanto, não possuem dipolos permanentes.
No entanto, eles ainda exibem forças de London devido à flutuação temporária na distribuição eletrônica ao redor de seus núcleos. 4. Óleos e gorduras. Substâncias como óleo de cozinha e gorduras animais consistem principalmente em triglicerídeos, que são moléculas apolares. No entanto, eles exibem forças de London entre suas moléculas. Nessas substâncias, as forças de London são as interações intermoleculares predominantes e são responsáveis pela coesão entre as moléculas. Elas aumentam com o aumento da massa molar e são importantes em substâncias que são apolares ou quase apolares. 3. Forças de dipolo permanente e dipolo induzido. Este tipo de força ocorre entre uma molécula polar com dipolo permanente e uma molécula polar com dipolo induzido. A molécula polar pode atrair os elétrons na molécula polar, induzindo um dipolo temporário e resultando em uma força de atração. Essas forças estão presentes em substâncias como clorofórmio CHCl3, onde as moléculas de clorofórmio são polarizadas, enquanto as moléculas de, por exemplo, tetracloreto de carbono CCl4 são apolares. Esses diferentes tipos de forças de Van der Waals desempenham papéis importantes em várias propriedades físicas e químicas das substâncias, como seus pontos de ebulição, solubilidade e capacidade de formar sólidos. É isso, pessoal! Vale a pena escutar de novo. Espero que tenham gostado de aprender sobre esse assunto. Não se esqueçam de curtir e deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos.